certo? Mas quem falou algo nesse sentido, eu já considerei. Aí, caso clínico, né? Acho que é onde a galera mais teve dificuldade, foi nos 2 casos clínicos. Dificuldade eu digo porque até às vezes botava o nome da técnica, só que colocava o nome da técnica faltando dizer que região, por exemplo. Vamos lá, paciente, AMJ, 30 anos, sexo feminino, compareceu à clínica escola, queixando-se de dor no ombro direito, com dor irradiada e formigamento. Então, dor irradiada e formigamento tem característica de nervo. Para todo membro superior direito. Só fechar aqui o negócio. O membro superior direito, fraqueza muscular, dificuldade de segurar objetos, dor e formigamento na palma da mão. Grau de força muscular 2. Apresenta as seguintes disfunções. A articulação da glândula humeral em superior e anterior. Então, por exemplo, o nome da técnica tem que entrar esse elemento aqui, ó, superior e anterior. Eu vi muita gente botando mobilização. Tá, mas de quem seria essa mobilização? Manipulação, de quem? Técnica inibitória, de quem? Aonde? Senti falta, na maioria, teve gente que botou bem certinho, de colocar mais direcionado para que segmento, qual articulação, certo? Porque, por exemplo, aqui então vai ser uma técnica para correção da lesão em superioridade e anterioridade, que seria levar para o sentido posterior e inferior. Escápula torácica em disfunção de superioridade, então você vai levar ela mais, deslizar ela mais para inferior. A abdução, deslizar ela para adução. Rotação externa, levar ela mais para rotação interna. Cotovelo em disfunção de lateralidade interna, você vai trabalhar movimentos para lateralidade interna. Cabeça do rádio mais posterior, você vai trazer ela mais para anterior, né? Pode ser com mobilização ou com manipulação. Punho em lesão de extensão, você vai reposicionar ele, pedindo para o paciente fazer uma flexão e trabalhando a mobilidade dos ossinhos do carpo. Já até adiantei um pouquinho da letra B. Então, letra A. Qual possível nervo pode estar comprimido? Os nervos que têm a ver com o plexo, e se ele falar, né, numa dor de formigamento para todo o membro superior, você pode pensar em nervo radial, nervo ulnar, nervo mediano. Se eu descrevesse exatamente a palma da mão, ombro, braço, você poderia ser mais específico ainda. No braço você tem, né, na parte do bíceps, músculo cutâneo. Mas quem respondeu por aí eu já aceitei. Quais técnicas de tratamento devem estar utilizadas, né, ou devem ser utilizadas para ombro? Aí você vai de acordo com a alteração aqui. Então, a articulação do glândula humeral em superior e anterior. Você faz uma técnica de mobilização ou manipulação para uma lesão de superioridade e anterioridade. Esse seria o nome para você colocar. Porque, assim, se a gente não bota isso aqui e bota só mobilização ou manipulação, dá para entender a técnica, mas tá. Qual foi o objetivo que você tinha para a correção? Fica meio vago. Então, lembra sempre de botar em que estrutura ou qual articulação. E a gente fala assim, ombro, e bota mobilização. Fica muito vago, tem muita coisa ali, tá? A mesma coisa serve, escápula torácica. Aí isso vai servir da mesma forma para o quinto quesito. Disfunção de superior, adução e rotação. Então, você vai fazer a correção no sentido contrário, mas o nome da técnica leva o mesmo nome das disfunções. Então, mobilização para a disfunção de superioridade, abdução e rotação externa. Manipulação para a lesão de lateralidade interna do cotovelo, que aí vai se levar para externa. Cabeça do rádio posterior, que vai se levar para anterior, e assim sucessivamente. Era só para dizer o nome da técnica aqui, não precisava nem explicar. E qual o objetivo? Aí tinha gente que foi engraçado, que na parte da técnica botou só mobilização, thrust, não sei o quê, e no objetivo aí falou dos nomes, anterioridade, superioridade. Vocês estão me ouvindo? Tá dando para acompanhar quem está aí? E aí, beleza, quais regiões da distância? Muita gente colocou. Foi mais a questão das técnicas em si, né, o comentário. Essa da inibição, praticamente todo mundo acertou, foi tranquilo. Mobilização e manipulação, também a maioria acertou. Agora teve gente que colocou
mobilização neural, aí eu não entendi porque mobilização neural, se em nenhum momento está falando aqui de mobilização neural, está pedindo a diferença de mobilização articular e a manipulação. Mas a grande maioria fez direitinho. Agora alguns botaram também mobilização neural, aí eu não entendi, porque na questão não está dizendo neural em nenhum momento. E o quinto vai seguir meio que a linha do segundo. Quais nervos? Aí aqui se fala de uma dor no ombro, dor no joelho e, né, pubalgia, lombar. Então você pode pegar nervos que estão relacionados ao ombro e também nervos que estão relacionados ao membro inferior. E eu vi muita gente acertando isso aí. As técnicas vão seguir aquele mesmo segmento, então se o ombro tem glêndula medular superior e anterior, segue a mesma lógica do outro. Lesão lateral interna, punho. O que mudou aqui foi o punho em flexão, que aí você vai corrigir, mas é para uma lesão. Então, técnica de correção, né? Com mobilização ou manipulação, aí você ficava à vontade para descrever. Para uma lesão de flexão, qual vai ser o intuito? Levar esse punho para uma extensão, então mobilizar em extensão. Seria a diferença. Aí, para o joelho, vai ser a mesma coisa. Se eu tenho um joelho com patela superiorizada e medializada, a mobilização da patela vai ser no sentido inferior e não lateral, mas levando para o neutro. E assim você iria respondendo. E qual o objetivo? Só dizer qual o ganho que você vai ter para melhorar o sintoma, para relaxar os tecidos, para alongar alguma estrutura, se você fosse fazer algum trabalho muscular. A gente colocou nas condutas fortalecimento também, mas fortalecimento de quem? Aí algumas pessoas deixou meio vago, tipo, botava só o nome, por exemplo, alongamento, mas não falava que musculatura, fortalecimento. Aí uma dica não só para a disciplina agora, mas para a vida profissional, para os estágios que vocês vão ter depois e tudo. Toda vez que você for botar um procedimento, tô falando agora de alongamento, bota aonde foi a estrutura, pelo menos, alongamento de tal músculo, porque dá uma noção para quem está lendo de que estrutura você está falando, certo? Aí falava o objetivo e as regiões à distância, mas essa outra, no geral, vocês correlacionaram bem. E a gente fechar isso e conversar um pouquinho, né? Já na nossa aula. Essa parte aqui, basicamente, acho que, se não 99%, mas eu acho que todo mundo, ou a grande maioria, acertou. Só quem não fez. Quem não fez essa parte que não acertou, mas quem fez, acertou. 4 indicações da massa, contraindicações da massoterapia, eles botaram direitinho. Contraindicações da manipulação, até a descrição da pompagem foi tranquilo. Os efeitos, né, tudo tinha no slide, mecânico, fisiológico, neural e massagem relaxante estimulante. Isso aqui, acho que a maior dúvida deve ter sido na questão, nos casos clínicos, acredito, né? Não sei, me falem aí. Ó, chegou mais gente. Provavelmente a dúvida de vocês maior, né, em como fazer ficou nos casos clínicos, eu acredito. Mas aí serviu de aprendizado. Muita gente foi bem, não foi ruim, não. E aí, para as próximas, pensa sempre nisso. Por exemplo, eu vou tratar segmento tal. Eu preciso descrever mobilização de que região? Manipulação de que região? Exercício de fortalecimento ou relaxamento, alongamento, de onde? Ser mais claro nesse sentido. Porque aí clareia para quem está lendo entender o que você quer dizer. Às vezes até entende a técnica, mas você não está dizendo onde é, fica vago. E isso leva de lição não só para a nossa prova, mas para o restante da profissão aí, que você sempre vai ter, vez ou outra, que falar das intervenções. Quando você tiver na clínica escola, por exemplo, você vai ter que descrever lá o tratamento que está sendo feito, né, na fichinha de avaliação da conduta. Realizou isso, isso, isso. E aí, se você bota só alongamento, vai cair no mesmo que eu estou dizendo para você. O professor lá vai dizer, por que você não botou aonde foi, etc. Certo? Alguma dúvida das questões aí? Ou tudo tranquilo? Pessoal? Alguma dúvida das questões aí ou tudo tranquilo?
Bom dia, Anne. Fabíola botou tranquilo. Então vamos lá. Dando continuidade. Eu comentei geral, Anne. Mas como vai ficar gravado, depois tu dá uma olhadinha. Mas tu tem alguma dúvida de alguma? Eu só comentei de maneira geral. Na verdade, o que mais pegou foi o que eu estava dizendo para os meninos aqui. Foi em relação à descrição das técnicas de tratamento no caso clínico. Então, por exemplo, muita gente botou só direto, mobilização, manipulação, mas não falava em que segmento ia fazer isso. E quando a gente fala ombro, beleza, mas se eu pensar na cintura escapular, eu tenho glenomeral, acromioclavicular, esternoclavicular, escápula torácica, eu tenho um bocado de coisa. No caso, eu deixei bem claro, né? Glenomeral. Então, você botasse, né? Mobilização ou manipulação da articulação glenomeral no sentido tal e tal, eu já estava considerando. Mas teve gente que só botava mobilização, manipulação, fortalecimento de quem? Alongamento de quem? Isso foi o ponto que mais pegou. Ok? E aí, vamos lá. Dando sequência à nossa aula aí. A gente na outra aula tinha iniciado, né? Falar de lombar, falei um pouco da anatomia, curvatura, as dores que o paciente sente, sistema nervoso autônomo, se você lembra disso, né? Tá na última aula de vocês. E aí, antes de eu falar propriamente das técnicas, vou passar para vocês as técnicas, acho interessante eu comentar esse material aqui, ou você pelo menos ouve falar, porque quando você vai para os textos lombares, vai aparecer isso aqui. Hoje em dia se fala mais disso, que é a questão de Sistema Americano de Classificação de Subgrupos para o tratamento lombar. Que danado seria isso, subgrupos? Eles viram que o seguinte, quando se pensa em dor lombar, deixa eu aparecer novamente para vocês, quando se pensa em dor lombar, existem diversas causas para dor lombar. Então, você vai ter desde causas mecânicas, né, de movimento, até causas químicas, de alguma coisa interna, causas de alteração postural, causas de alimentação, alteração alimentar, estresse psicológico, etc, etc, etc. Então, vocês concordam comigo que o tratamento dos pacientes não pode ser igual, concorda? Porque se eu tenho causas diferentes, o tratamento precisa ser diferente. E aí, surgiram os pesquisadores da área, né, de coluna nessa ideia de separar os pacientes por categorias. Eles viram assim, não dá para eu colocar os pacientes que têm, né, causas diferentes em mesmo grupo. Então, seria interessante que a gente dividisse esses grupos em subgrupos, exatamente, porque aí o tratamento vai se tornar mais efetivo e a gente vai ter chance de ser mais assertivo no tratamento, certo? E aí surge essa ideia de subgrupos. Vem lá dos Estados Unidos, essa classificação. Pessoal, qualquer momento pode escrever aqui no chat, tá? Alguma pergunta que a gente vai respondendo. Né, pela dor lombar. E aí esse sistema de classificação, inicialmente foi desenvolvido por Delito e colaboradores em 1990 e foi recentemente aprovado pelas diretrizes de prática clínica da Associação Americana de Ortopedia e de Fisioterapia. Então, hoje em dia se recomenda fazer isso. Ontem, por exemplo, eu estava lendo uns materiais, né, uns artigos, uma vez ou outra a gente está estudando também, e aí, não sei se vocês já ouviram falar nisso, eu acho que eu citei quando falei de membro superior e tal, existem, né, na ciência, se for buscar, o que a gente chama de guidelines e diretrizes, é a mesma coisa, né? Diretrizes. E são recomendações científicas aprovadas por vários pesquisadores, né? Junta-se um grupo de pesquisadores para entrar nesse consenso de que técnicas ou do que é bom se utilizar nesse tipo de patologia. Ou seja, é recomendado pela ciência fazer esse tipo de procedimento. Não é uma coisa aleatória assim do terapeuta. Eu acho que eu tenho que fazer isso. Não. É uma coisa que foi estudado, verificado o que funciona e o que não.
Aí tem um pesquisador brasileiro, vocês podem seguir ele na internet, ele é um cara muito bom de pesquisa, chamado Léo Costa. Não sei se alguém já segue esse cara ou acompanha. Se for no meu Instagram, por exemplo, você tem ele, Léo Costa. E o grupo dele de pesquisa publicou um trabalho falando assim sobre esses guidelines, essas diretrizes, o quanto que o fisioterapeuta brasileiro aderia ou não aderia à utilização desses guidelines. E eu acredito, também por ter passado por faculdade particular quando me formei, né, hoje trabalho, né, com vocês, mas também na minha formação foi uma faculdade particular, depois eu fui fazer o mestrado na faculdade pública, né, na federal. Que a grande maioria das pessoas às vezes nunca ouvi falar o que é isso, guideline ou diretriz. Aí eu pergunto para vocês já ouviram falar alguma vez, sabe o que é isso? Guideline ou diretriz? Pode escrever sincero, pessoal, aqui, colocar. Eu até já mostrei para vocês algum material, diretriz, mas se não souber ou não vou falar, não tem problema. Eu te explico agora. Então, se você for na internet, nos sites de busca de artigos, é porque talvez vocês não começaram a fazer muito isso, porque vocês estão ainda no quinto período por aí, mas se você botar assim na internet, vai lá no Google e bota guideline, dor lombar, ou lombalgia, guideline, cervicalgia, e etc, etc, ombro, joelho, dor patelofemoral. Você vai ver que existem textos científicos, vão estar em inglês, mas dá para você traduzir e entender, com uma direção, um direcionamento, não estou dizendo que isso é a verdade absoluta, mas isso foi testado, na verdade, sobre os principais tratamentos das regiões. Então, assim, o que é legal do material desse, vocês começarem a ler materiais assim, eu tenho um monte comigo no guardado, eu posso até mandar para vocês, quem tiver interesse, para vocês começarem a ver o que é que a ciência fala sobre os tratamentos. Para você ter ideia, hoje em dia nos PTS, os estágios supervisionados, não só comigo, mas com outros professores, a maioria das discussões de tratamento é em cima desses materiais. E aí eu estava lendo, né, esse artigo que eu estava falando para vocês, desse pesquisador, Léo Costa, falando sobre a aderência disso. Então, por isso que eu não estou nem estressado com você dizer aqui, não, também não vejo, porque se você, graduando, não viu, tem também muito profissional que não sabe nem o que danado é guideline, não tem a menor ideia, mas isso está mudando um pouco, já tem gente mais procurando, buscando, o que quer dizer que isso é bom, por um lado, do ponto de vista que a gente precisa conciliar, tentar conciliar ciência e clínica, o que você faz no atendimento com o que os estudos falam. Se a gente conseguir juntar essas duas peças, é muito positivo. E aí, lembra desse nomezinho, guideline, ou bota diretriz. Toda vez que você vê um artigo científico falando de diretriz, isso é porque é um consenso, é algo que os profissionais se juntaram para determinar assim, o que foi mais efetivo de tratamento para aquela região. Na aula eu vou colocar de novo, Fabiola, foi que eu quis aparecer aqui para explicar isso. Certo? E aí, existe esse tipo de materiais. Então, assim, eu até oriento vocês quando forem buscar. Estou com dúvida, no finalzinho aqui eu até mostro uma pesquisa básica que vocês podem fazer. Estou com dúvida sobre determinado assunto, lombar, por exemplo. Dá até para eu mostrar agora. Deixa eu mostrar agora. Antes da gente seguir para a aula em si. Que já fica registrado aí para vocês. Veja se vocês conseguem ver minha tela aqui. Aparece para vocês aqui, pessoal. Vou dar essa dica, não sei se alguém já viu isso. Aparece para vocês a tela. Tá aparecendo para vocês, pessoal? Vocês estão me ouvindo? O pessoal que está aí, consegue ver aqui a minha tela? Sim ou não? Ah, porque não tinha aparecido. Então, beleza. Então, ó,
basicamente duas coisas que vocês vão usar aqui. Existem vários outros bases de dados, mas eu estou sugerindo para vocês iniciar a pesquisa por essa aqui, PubMed. Você vai ver que é uma base boa. Ah, é inglês, professor, não sei inglês. Não se preocupe, eu vou usar exatamente o Google Tradutor para você ver que dá para utilizar. Nem todas as palavras são traduzidas perfeitamente, mas observa, eu quero saber sobre lombalgia, sobre dor lombar. O que é que existe sobre dor lombar? Aí está aqui o nome em inglês, eu vou ter que apertar em português, aí ele vai traduzir para o inglês, só que o termo nem é esse, é low back pain, né, assim, ó. Então, aí eu vou vir aqui e posso escrever, ó, low, ó, ele até já me dá, low back pain, certo? Low back pain, que é a dor lombar. Só que no PubMed, para eu pesquisar, eu tenho dois caminhos que eu posso fazer aí para achar os artigos que eu quero. Não sei se vocês conseguem ver aqui, do lado do nome, Low Back Pain, tem o nome PubMed aqui. Nessa parte aqui, vocês vão clicar na setinha aqui, ó, e vão procurar o nome chamado MESH. M-E-S-H, MESH. O que é bom é que vai ficar gravado isso, vocês podem reassistir para aprender, e peço que você pratique isso. Se eu boto o nome aqui, MESH, botei o nome dor lombar e boto procurar, ele já vai me dar os artigos relacionados à lombar. Quer dizer, na verdade, ele primeiro coloca o termo dor lombar, o que é a dor lombar, que é um termo desde 93, e os similares. Se eu botasse aquele nome, ó, ele ia aparecer aqui, vê só. Backcage, ó. Backcage aqui, se eu vou, ó, esse nome tá aqui também, ó. Backcage Law, ó. Então, iria cair na mesma coisa, que é low back pain. Aí, se eu quiser, todos continuam conseguindo ver a tela, eu posso colocar o nome dor lombar diretamente aqui, ó. Eu vou adicionar nessa parte da direita. Eu posso colocar já diretamente, ou eu posso ver, não sei se vocês conseguem ver essas caixinhas que tem aqui, ó. Então tem análise, anatomia, histologia, classificação, diagnóstico, tem a parte de cirurgia, reabilitação. Eu posso filtrar o que eu quero. Ah, eu quero só estudos que falam de reabilitação. Ah, eu quero estudos que falam só de diagnóstico, classificação, etc. Aí eu posso selecionar, ou eu posso colocar aberto. Eu vou colocar aqui aberto, aí eu clico ó, nessa parte adicionar, aí ele coloca o nome aqui, ó, low back pain. E eu não vou ainda colocar nada associado, eu vou só botar pesquisar. Então, artigos sobre dor lombar, nessa base PubMed a gente tem simplesmente, veja o número, pessoal, 21.603 artigos nessa página só. PubMed sobre dor lombar. Vocês acham que é muito ou pouco? Esse número. 21.603 artigos. 21.603 artigos com a temática dor lombar. Alguém já tinha mostrado esse site para vocês? PubMed? Sim ou não, pessoal? E você acha que esse número 2.603 é grande ou é pequeno? Esse número é grande, né? 2.000. Você já pensou você ter que ler 21.603 artigos, você não termina nunca mais, né? Aí eu posso também vir aqui, ó, não sei se você consegue ver, nessa parte esquerda da tela aqui. Eu tenho, por exemplo, ó, publicação, as datas. Aí você pode botar, tem, ó, os 10 últimos anos, mas, ó, eu vou dizer para vocês, bote, ó, 5 últimos anos, 5 years. Quando eu boto os 5 últimos anos, já diminui para 5.240, já deu uma diminuidazinha. E quando eu venho aqui para cima, ó, tipo de artigo, aí existe. Vocês vão ouvir falar mais para frente, quando tiver aula de metodologia, se não já teve. Clinical trials são os estudos clínicos, ou seja, é um estudo que os profissionais fizeram o atendimento com as pessoas. Existem as revisões, review, e se você botar aqui, ó, custo mais, aí tem outros tipos. Então, autobiografia, bibliografia, estudo de caso. Vocês vão falar dos tipos de estudo, congresso, editorial, papapá, né?
Só que o que é que eu aconselho a vocês nesse momento, né? Pesquisar os clinical trials, ensaios clínicos. Quando eu clico aqui, ó, agora, vamos ver se reduz. Ele já reduziu para 851. Então, veja só. É muito mais fácil, não estou dizendo que você vai ler isso. 851 artigos, né? Do que você ler, por exemplo, 21 mil e pouco. Concorda, pessoal? Sim ou não? É mais fácil você procurar dentro de 851 o que é que me interessa no tema do que não. Aí alguém pode dizer assim, mas professor, 851 ainda está muito. Você pode colocar também esses estudos só em humanos ou estudos com outros animais. Aí só em humanos baixou para 850. Ah, professor, mas ainda tem muito. Então eu posso vir aqui, ó, por exemplo, voltar naquela página anterior, colocar dor lombar e eu quero acrescentar fisioterapia. Será que o que é que existe de trabalho de fisioterapia? Aí eu boto o nome fisioterapia, aí ele vai me dar o termo em inglês, physiotherapy. Eu vou copiar, literalmente do tradutor. Vou lá, vou apagar o low back pain, mas esse nomezinho da direita continua. Vou colocar physiotherapy. Aí ele me dá duas coisas, ó. Modalidade de fisioterapia, você sempre precisa ver se é isso que você quer. E dá a especialidade de fisioterapia. Eu vou marcar as duas. Porque o que tiver de trabalho dentro disso, ele vai me dar. Vou adicionar novamente e vou procurar. Quando eu procuro, agora, ó, trabalho só sobre fisioterapia. E já com os filtros que eu coloquei aqui, eu tenho 370. Já está menor de novo. Menos ainda, né? Certo? Isso, ensaio clínico. Ah, eu quero ver revisões. Que revisão são estudos que o pessoal pegou várias outras coisas de outros locais e aí colocou nesse trabalho. Aí eu posso desmarcar aqui ensaio clínico e botar review. Aí, ó, no review tem menos ainda, ó, revisões e que reviews são os melhores, né? Revisões temáticas e tal. Eu tenho, ó, 111 artigos. Então já consigo ver alguma informação boa. Mas vamos botar os clinical trials que eu estava antes, né? Os ensaios que fizeram intervenção. Então, por exemplo, ó, deixa eu pegar isso aqui. Vou pegar o título para você ver. Estou com dúvida, professor, também. Vou lá no Google Tradutor, ó. Agora eu vou deixar em inglês, aí já o título aqui, ó. Ele vai dar em português. Comparação dos efeitos dos exercícios de estabilização lombar, ou seja, cinesioterapia para lombar, tração abdominal com e sem resistência respiratória em mulheres com dor lombar. Um estudo controlado e randomizado. Isso é o tipo de estudo científico. Não se preocupe agora, não sei se você pagou, né, metodologia para saber. E aí, o que eu, né, quero te mostrar aqui é como que você vai achar trabalhos legais para essa área. Ah, eu gostei desse tema, professor. Esse tema aí é interessante. Tá falando de exercício, talvez do benefício. E veja aqui, não sei se vocês conseguem ver aí, que aparece o nomezinho aqui, ó, Free Article, Free PMC Article. E tem outros que não tem. Vocês conseguem ver essa diferença, ó, Free, Free, e outros não tem. Por favor, escreve para mim aí. Vocês conseguem ver isso? Aparece que alguns têm aqui escrito Free PMC e outros não. Ó, esse outro também é interessante. Ó, isso aqui tem o título, ó. Eficácia da intervenção biopsicossocial, hoje se fala muito nisso, de ver os fatores psicológicos também, multidisciplinar para lombalgia subaguda, inespecífica, em uma população ativa. Aí, eu gostei desse tema, professor. Aí eu posso abrir em outra página, e vou abrir esse outro também. Esses que tem Free PMC artigo, simplesmente você vai clicar na página, no canto direito aqui, ó, tem Free PMC, ó, não sei se você consegue ver, Free. Você vai clicar nessa parte, ele já abre outra tela. Nessa outra tela, você tem aqui, ó, PDF. Quando você clica, porque ele é gratuito, ele já lhe dá o PDF na íntegra, todinho, completo. Você já tem o artigo científico inteiro. O que é legal desse artigo científico, por exemplo, ó, esse estudo aqui
Foi publicado em 2019, ó. Então, o que tu vai ler, a informação é recente, do ano passado. Esse outro que também é gratuito, comparação, tal. Aí tem aqui, ó, PMC Full Test. Você vai clicar, ele vai abrir a página, você vem a PDF novamente, e ele também te dá o artigo na íntegra, ó, 9 páginas, e vai lá. Alguns artigos, isso, bem legal, ó, inclusive com imagens, ó. Se você pensar, o aluno, né? Poxa, como é que eu sei o movimento que eu tenho que fazer da terapia manual? É que eu não coloquei ali o tema terapia manual, eu posso colocar daqui a pouco para a gente ver. Aqui foi exercício, né? E ela está mostrando o tipo de exercício que essa paciente fez. E aí você pode ler. Ah, não sei, vai jogando, ó, copia o trecho, joga no tradutor, vai tentando entender. Às vezes o tradutor não traduz da melhor maneira, mas, ó, deixa eu jogar aqui para você ver. Dá para entender o contexto. Respiração, exercício, controle, grupos apresentavam a média tal, você vai lendo. O que lhe interessar, certo? Esses dois, esse e o outro, gratuitos. Aí, alguém pode pensar, não, professor, mas eu gostei desse aqui, por exemplo, ó, fala de uma técnica oriental chamada Tai Chi, para dor crônica. Ou, eu gostei desse aqui, ó. Esse estudo aqui. Eu gostei desse outro aqui. Esses todos estão abertos. Esse aqui, ó, correção postural, tal. Ou esse aqui, ó, da yoga, efeitos da yoga e exercício terapêutico. Eu quero saber se esse é bom, esse estudo 2019. Aí eu vou abrir esse. Esse aqui, ó, não é gratuito. Então, por exemplo, se eu viesse aqui e fosse clicar aqui nessa parte, ó, full test para clicar, ele vai pedir, geralmente esse que não é aberto, ele é pago. Você teria que pagar para poder acessar esse artigo. Se fosse querer, né, acessar por essa página. Certo? Aí alguém vai se frustrar. Poxa, esse aqui tão legal, mas é pago. Aí como é que você faz para o pessoal para poder ter acesso? Isso é uma dica muito legal. Tem um site chamado Science Hub. Não sei se alguém já viu esse site aqui. Alguém já viu esse site aqui do Corvinho Preto? Sim ou não? Alguém já viu esse site aqui? Vocês me escutam? Alguém já viu esse site? Não viu? Pronto. Esse site simplesmente é o seguinte, veja que coisa fantástica. Isso vai ajudar vocês em TCC e pode ajudar nessas dúvidas que eu estou falando. Qual é o melhor procedimento para tratar a coluna? Né? Como eu estou tentando mostrar para vocês. Aí eu achei esse estudo que é legal falando sobre tratamento, alguma coisa. Aí eu posso vir aqui, ó. Veja que tem uma barrinha no site, ó, que ele pede um código chamado PMID, ou DOI, ou se você botar o título do artigo, vai também. Então, por exemplo, se eu venho aqui, copio o título do artigo, jogo lá. Se eu vou lá e copio esse DOI, que está aqui a DOI, que é uma identificação do trabalho, e se eu venho e também coloco ó, esse PMID, que é uma identificação, ele me dá. Aí eu vou pegar o DOI, ó. Copio esse DOI, copiar literalmente. Ó. Vou lá no SciHub, Ctrl V e boto Open, aqui ó, e clico. O que é que vai acontecer? Ele vai me dar o trabalho, que lá naquele site seria pago, sem eu pagar nada aqui, gratuito. Essa página é específica para isso. Então, por exemplo, muitos profissionais na parte de pesquisa que não conseguem acesso naquele... Porque, assim, tem faculdades públicas que permitem o acesso naquelas páginas, mas outros locais não. Na faculdade de vocês não. Na faculdade nem pega esse site, né? Mas em casa não. E aí você queria pesquisar um assunto. Veja que eu consegui o artigo ó, inteiro. Tem 8 páginas lá, falando sobre os efeitos da yoga. E aí você vai estar lendo um estudo, um trabalho, em que está dizendo aqui, ó, por exemplo, a idade dos indivíduos, o sexo, qual foi, né, os exercícios, se for ler. E um estudo de, por exemplo, ó, deixa eu ver o ano dele, 2019 também, ó, do ano passado também. E já tem nesse site, por exemplo, estudo de 2020, se for procurar, ó, 2019, 19. Como esses estudos são estudos de intervenção, mas ó, já tem um aqui, ó, 2020, ó, 19, 2020, esse de Tai Chi, 2020, 2020, entendeu?
resumindo, pessoal, não sei se ficou claro tudo que eu falei aí, mas a ideia é que quando eu começo a pesquisar nesses temas, eu agora vou pegar um material que está no ano vigente, né, no ano atual, certo? Então isso é bom para vocês, certo? É isso que eu queria dizer. O que é que vocês acharam disso aqui? É interessante ou não é muito interessante para vocês? Isso que eu mostrei até então. E aí vou passar para outra parte, né, do assunto mesmo. Deu para entender o que eu mostrei para vocês ou não? Pode escrever, pessoal. Então, é uma dica que eu dou para vocês, inclusive, de pesquisar. Vai pesquisar algum tema, tenta pesquisar assim. Vocês vão achar coisas boas e novas, de qualidade. Aí, por exemplo, ó, outra coisa só para a gente já voltar para a aula de vocês. A aula, né, do assunto que a gente está conversando. Veja se aparece para vocês de novo minha tela. Aparece a página novamente? Sim ou não? Procurando agora, né? Eu coloquei a dor lombar e botei o tema em inglês, claro, terapia manual, né? Música esquelética ou manipulation. Aí ele me dá algumas opções. Aí eu vou colocar marcar as três. Eu poderia escolher só uma, marcar as três só para você ver. Certo? Mas a dica que eu dou para vocês, traduz essa parte aqui, ó, dá uma lida para ver se é isso que você quer mesmo. Eu vou adicionar aqui e vou botar para procurar. Com o tema terapia manual e dor lombar, com esse filtro, ó, veja que não saiu daqui, só se eu quiser tirar. Estudos clínicos, ou seja, que tem intervenção, eles têm ó, 93 trabalhos dos últimos 5 anos, tá? O que quer dizer que se eu abrir isso aqui, ó, vai ter mais. Se eu tiro o filtro 5 anos, ele botar todos, ó, 332. Eu botei os 5 anos porque eu quero os mais novos. E eu vou ler lá, ó. Estudos sobre a massagem terapêutica. E aí eu vou vendo, correção postural, ó, trabalho miofacial, certo? Terapia manual. E aí eu posso ver, ó, esse daqui de terapia manual, por exemplo, e é livre, artigo de 2019. E aí eu posso ver se ele diz que é bom ou não fazer esse tipo de trabalho. Ou seja, o que que eu quero dizer com isso, pessoal, para vocês? Que quando eu junto aquela informação que está ali com a prática de vocês, isso é legal, porque agora eu vou ver assim, dentro da minha prática, o que é que realmente está funcionando para dizer que aquela pessoa melhorou e o que, que não está funcionando. Eu consigo ter um norte melhor desse e não só ficar assim, ah não, meu professor falou que toda vez que chegar um paciente assim, você tem que usar isso. Nem sempre, pessoal, vai variar de pessoa para pessoa. Então, quando a gente estuda materiais assim, o que é legal é porque você fica bem orientado do ponto de vista assim, é o que o mundo inteiro se fala sobre isso. Aparece novamente o slide para vocês? Sim ou não? Aparece o slide para vocês? Maravilha. Então, voltando para o nosso tema de subgrupos, que recentemente foi visto nessa questão de prática clínica. E aí, por que que eles falam em classificar esses pacientes com dor lombar dessa forma? Porque, assim, foi visto que, primeiro, dor lombar, né? Paciente com dor nas costas, é um motivo primário de caminhamento à fisioterapia. Então, muitos pacientes chegam com queixas na região lombar,
né, se for perguntar aqui da sala de vocês, alguém tem dor lombar? Possivelmente alguém de vocês aí vai ter dor nessa região das costas. Quase metade dos pacientes tratados em fisioterapia tem esse diagnóstico de dor lombar. E por que também precisou de material desse? Porque utiliza-se uma grande variedade de intervenções para tratar da lombar. E aí, a depender do terapeuta, da formação dele, ou do gosto que ele tem de, eu gosto de terapia manual, eu não gosto, eu gosto de exercício, eu gosto de eletroterapia, que é outro recurso. São incluídos, né, escolhidos os recursos. Mas, nesse tipo de material, eles tentaram ver qual recurso foi mais efetivo. É isso que eu vou mostrar para vocês. E para qual tipo de paciente. Então, eles incluíram terapia manual, que é o assunto que a gente está, né, estudando, mas também falou de exercício, tração e outro tipo de modalidade fisioterapêutica. A maioria desses estudos concordam que a dor lombar é uma condição heterogênea, ou seja, cada paciente varia na sua resposta. E que você tratar as pessoas do mesmo jeito não dá. Tipo assim, se você pegar 10 pessoas que tenham dor lombar e você for fazer uma avaliação com eles, de vocês alunos, né, quando estiver nos atendimentos, com certeza a causa da dor dessa lombar das 10 pessoas vão ser 10 tratamentos diferentes, porque vão ser 10 causas diferentes. É isso que esse material está mostrando também. E aí eu tenho algumas classificações. Primeira classificação, uma classificação anátomo-patológica, ou seja, uma patologia relacionada ao tecido, em que existe uma grande dificuldade de diferenciar a estrutura responsável pela dor, tanto porque, às vezes, os profissionais têm dificuldade na própria anatomia, de entender o que é que tem ali, quanto que o seguinte, eu posso ter um sintoma que o paciente relate, você viu no caso clínico que a gente fez, né, na prova, que tenha mais de um componente, que, por exemplo, dor em formigamento, ao mesmo tempo localizada e esticando, que aí vou ter característica neural, característica articular e característica miofacial, por exemplo. São 3 coisas diferentes. Então, o que está predominando? Quem que tem relação? Né? Isso pode confundir um pouco você. E aí vai gerar um alto número de falsos positivos. Falso positivo seria aquele paciente que você acredita que tem um problema naquilo, mas não necessariamente é. E em exame de imagem, ou seja, muitos clientes de vocês, né, ou futuros clientes, geralmente carregam o exame de imagem para onde vai. Vai na consulta com o médico, leva o exame. Vai na consulta com o fisioterapeuta, leva o exame. E aí, o que é ruim disso é que muitas vezes o exame pode ter alterações, só que o indivíduo está numa condição clínica na sua frente bem melhor do que o exame mostra. Ou o contrário, o indivíduo está muito mal na sua frente e o exame nem está alterado tanto assim. Então o exame, pessoal, vocês vão ver na disciplina que vocês vão pagar, ele tem que ser complementar. Ele é para tirar uma dúvida se existe. Por exemplo, a gente está falando de coluna, se existe hernia de disco, se existe protusão, se existe bico de papagaio, são os famosos osteófitos, se existe uma escoliose, uma espondilolistese, são patologias da coluna em si. E aí, também classificar, né, uma classificação com base nos achados clínicos, ou seja, o que você encontra, né, na avaliação e resposta ao tratamento, certo? Que eu acho que é o mais interessante, você classificar baseado nesses achados, o que você viu naquele paciente, que vai variar de pessoa para pessoa. E aí eles dividem essa classificação, né, em, primeiro, esse paciente é apropriado para o tratamento de fisioterapia, ou seja, ele tem tudo para fazer físio, ou é melhor encaminhar para outro profissional, por exemplo, médico ou psicólogo. É um paciente que tem uma contraindicação importante para físio, ou ele tem uma questão psicológica muito importante, que o primeiro profissional seria o psicólogo para atuar com ele. Primeira coisa para a gente dividir. Não, ele é da fisioterapia, maravilha. Então, qual o grau de gravidade que ele se encontra? É um paciente que se encontra com a dor recente, uma dor de dias, horas, que ele vai se enquadrar num quadro agudo. É um paciente que já faz um mês, pelo menos, e talvez se encontre num quadro subagudo. Ou é um paciente que já passa dos 3 meses de dor
A minha dor já faz 1 ano de dor. E aí ele já se encontra no quadro mais cronificado, crônico. Isso é outra classificação, para a gente ver que geralmente eles determinam de acordo com o tempo, né? Quanto mais recente agudo, quanto mais longevo, mais de 3 meses principalmente, crônico. Passou dessa etapa, definiu isso, vocês verem se esses achados desses pacientes se enquadram em qual categoria. Esse é um paciente que tem, se for no quadro agudo, ele é do quadro agudo, ele tem déficit de mobilidade, ele tem dificuldade de mexer o corpo, fazer flexão do tronco, extensão, inclinação. Esse paciente, na verdade, além de déficit de mobilidade, o que ele tem é um déficit de coordenação, não tem uma boa coordenação motora. Essa dor que ele sente, ela está associada a membros inferiores, dói na coluna e dói nos membros inferiores, tem alguma relação? E aí você vai classificando por esses grupos. É um paciente que tem uma dor irradiada, uma dor que começa na lombar e desce para os membros inferiores, ou é um paciente que tem uma tendência cognitiva e afetiva, ou seja, tem uma questão psicossomática, psicológica. Ele pode classificar assim. Na parte subaguda, principalmente, déficit de mobilidade, coordenação e dor irradiada, e crônico, déficit de coordenação, dor irradiada e uma dor generalizada. Aí, no primeiro ponto, paciente apropriado para o tratamento, você precisa ver o seguinte. Primeiro, se esse paciente existe alguma contraindicação absoluta, que a gente chama de bandeira vermelha. Toda vez que em algum texto você vê essa nomenclatura, bandeiras vermelhas ou bandeiras amarelas são contraindicações relativas, é aquela que talvez, dependendo, dá para atender esse indivíduo. E aquele que tem uma bandeira vermelha é uma contraindicação absoluta, ou seja, não podemos tratar essa pessoa. E aí, se sim, se ele tem essa bandeira vermelha, essa contraindicação, lembra lá na prova vocês botaram contraindicações da manipulação ou da massoterapia. Se o paciente apresenta uma contraindicação grave, tem um tumor muito grande, então eu vou encaminhar para médico ou para o psicólogo se for uma questão psicológica importante, uma depressão muito profunda, não é do tipo. Se não, não tem nada disso, a gente vai para o próximo nível, que aí eu vou ver, né, o próximo nível, o que é que ele tem. Aí, o que seria bandeiras vermelhas? Aqui tem um resuminho para vocês. Esse material eu vou mandar para vocês assim que terminar. História de trauma. Um trauma no local que você está avaliando. Fratura prévia. Acidente automobilístico. Queda. Carregamento de objeto pesado e osteoporose, mais severa. Mulheres com idade superior a 50 anos. Dor à palpação ou quando toca-se na vértebra. Pode ser uma possibilidade de fratura vertebral. Idade superior a 50 anos. Qual o risco, né, de ser bandeira vermelha? Aumento do risco de câncer, aneurisma, esse paciente pode ter algo desse tipo. Se já tem história de câncer, né, dor grave que não alivia com repouso com movimento, dor noturna, isso é uma dica para vocês. Ó, e perde de peso recentemente muito fácil, mais de 5 quilos em 3 meses. Esse paciente pode ser cancerígeno, ó, risco de câncer, metástase, rim, próstata, mama. O paciente tem febre, febre é uma contraindicação ao tratamento de terapia manual. Calafrio, sudorese, pode estar com infecção ou um câncer. Infecção bacteriana recente, infecção urinária, tabagismo, drogas, pode ter algum risco de infecção. Se ele tiver com infecção, né, isso estou dizendo se não tiver nada disso controlado. Alteração da sensação na região perineal, então lá, né, embaixo. Alteração da função da bexiga e intestinos, maior frequência. Déficit neurológico, então pode ser síndrome da cauda equina. Então, se presenciar essas coisas no paciente, fica atento a isso aqui. Rigidez matinal, acorda travado e melhora com o movimento. Início dos sintomas antes dos 40 anos de idade. E tem dor lá na articulação sacroiliaca. Pode ser uma espondilite anquilosante, que é uma patologia. Aqui seriam algumas perguntas breves relacionadas àquilo, mas eu vou passar para vocês, mas sobre a idade, data, tem câncer, perda de peso, está relacionado àquilo que a gente viu, episódio de dor lombar, foi precedido de trauma, você já foi tratado anteriormente por esse problema, durante o último mês você se sentiu para baixo ou deprimido, que aí pode ter as questões psicológicas, você tem estado sem interesse e sem prazer para fazer as coisas do dia a dia, o paciente vai respondendo essas coisas. Então, dependendo da pergunta que eu utilize, isso pode ser determinante na resposta do tratamento.
inclusive para poder classificar esse paciente, se ele tem déficit de mobilidade, de coordenação, déficit psicológico, o que é que ele se enquadra. Em relação à avaliação e classificação, também se fala, e eu citei nos outros estudos, né, alguns questionários que você pode usar com esses clientes. Questionários para saber, assim, o quanto está a capacidade desse indivíduo. Ele está com a capacidade ou a incapacidade muito grande, grave, moderada ou leve. Aí existem alguns questionários, estão aqui escritos o nome Overstreet, a EVA, né, que é a escala de dor, que ele vai te dar uma nota de 0 a 10, e Roland Morris é outros. Onde que eu posso encontrar isso? Existe um questionário no celular, não tem para iPhone, mas para Android tem, que é chamado Physiotherapy Questionnaires, mas que ele é em português e que você pode baixar e que vai ter exatamente, né, para quem tem o celular Android, né, exatamente esses questionários lá. Na parte que tem o nome lombar, você clica e tem Overstreet, tem Roland Morris. Você pode responder, pedir para o seu paciente responder, e no celular mesmo vai aparecer para vocês o grau de incapacidade dessa pessoa. Vê que coisa interessante. Na ponta do seu celular, né, na sua mão, palma da mão, já vai estar dizendo o que é que essa pessoa tenha ou não de alteração e como que ele se encontra. Existem algumas escalas também para a parte psicológica que você pode aplicar, que é a escala sobre catastrofização da dor. Quanto que esse cliente verifica que a dor dele é muito grave. Às vezes ele está, assim, dói realmente, mas não é aquela coisa tão grande, mas para o paciente é. Depois disso, né, os questionários, você pode fazer a anamnese, que seria a investigação, né, dos sintomas, entender o mecanismo de lesão. Isso vocês devem ter visto quem pagou a disciplina de avaliação, não sei se todo mundo pagou. Número e gravidade dos episódios, etc. E depois partir para o exame físico. O exame físico vai ser a análise do indivíduo, você vai ver a postura dele, você vai ver os movimentos das regiões, você vai fazer algum teste específico. Por exemplo, para a coluna a gente tem alguns testes de Patrick Faber, Lazeg, etc. Isso pode te dar alguma resposta. E aí, a partir disso, colhi todos esses dados na minha avaliação. Tá, e meu paciente agora se enquadra em qual categoria daquelas que a gente fez? Certo? Ou seja, ele se enquadra em pacientes que têm alteração na mobilidade, mobilização. Ele se enquadra em pacientes que precisam de algo de coordenação, então exercício específico. Esses pacientes se encontram em algo que precisa de estabilidade, ou ele se encontra numa situação que precisa de uma tração, que está comprimido demais. Aí você vai classificar isso. E aí, para poder escolher a técnica, seja uma manipulação, né? Por isso que eu quis começar por esse material, e aí depois, quando for falar das técnicas, a gente vai... Se você já entender um pouquinho essa classificação, você vai entender que tipo de manobra seria interessante para aquele cliente, seja manipulação, seja exercício. Dá para entender, pessoal, a importância disso aqui? E como vai ser esse exercício? Pode ser específico ou mais geral. Aqui um exemplo do método Pilates, né? Desses pacientes. Ou terapia manual propriamente dito, que é o que a gente vem vendo, né? Só, infelizmente, paramos a questão da prática, mas essa construção teórica também é importante. Então, onde meu paciente se encontra? Ele é um paciente que tem déficit de mobilidade, dificuldade em mexer. Ele é um paciente que tem dificuldade de coordenação e mobilidade. Ele é um paciente que tem uma dor associada para os membros inferiores. Ele é um paciente que tem uma dor irradiada, uma dor que tem questões afetivas e cognitivas, ou dor generalizada. A partir disso, eu vou poder classificar, e cada um desses vão ter características diferentes. É isso que eu queria mostrar para vocês. Minha pergunta é, até agora, tudo bem com isso que eu estou falando para vocês, ou não? Tá dando para acompanhar? Me respondam aí, por favor. Todos me escutam? Tudo tranquilo ou não? Me respondam aí, por favor. Vocês se encontram aí ainda?
Pessoal, vocês estão me ouvindo? Aqui tem 11 pessoas, mas as 11 estão aí. Aline, Ana, Caroline, Cíntia, Evelyn, Fabiola, Carla, Caitlyn, Lailane, Raquel e Vitória. Eu peço que responda, por isso que eu fico falando, porque às vezes parece que você está falando sozinho aqui. É só para ter a confirmação. Beleza. Então vamos lá. Vou só mais um pouquinho, pessoal. Não vou, mas é porque esse material vai ser importante para as próximas aulas a gente entender as técnicas. Por que que eu faço uma manipulação, por que que eu faço uma mobilização, tá bom? Primeira categoria, lombalgia com déficit de mobilidade. O que é que a gente vai ter de achado clínico na fase aguda? O paciente está recente. Primeiro, ele não consegue movimentar, ó, limitação de movimento da coluna lombar, tem dificuldade. Na primeira metade do movimento, quando ele começa a baixar o tronco, ele sente os sintomas, ou limitação funcional. Então, não consegue ficar em pé direito, não consegue sentar, caminhar. Então, veja que você vai ter um mapinha bem legal aqui. Ó. Dor recente na região lombar, duração de menos de 16 dias, nádegas ou coxa. Hipomobilidade, ou seja, pouco movimento da parte inferior da coluna torácica e da coluna lombar. Dor de um lado só, unilateral. Início dos sintomas associado a um movimento brusco ou não habitual. Quando você fez um movimento exagerado, travou. Dor primária na coluna lombar, mas pode ter sintomas nos membros inferiores também. Sintomas são reproduzidos com teste de mobilidade, quando esse paciente mexe o corpo, né? Principalmente coluna torácica, lombar e sacroiliaca, ele sente dor. E sintomas nos membros inferiores, que se estendem abaixo do joelho. E a ausência de sinal neurológico. Foi um movimento que ele travou, a partir disso a mobilidade dele está comprometida. Na parte subaguda, o que é que esse paciente tem? Ele vai ter limitação de movimentos, sintomas no final da amplitude, já não é no início, como é o agudo, é já no final. Dor unilateral na região lombar, nádegas ou coxa, ou seja, o que é que eu quero dar de dica para vocês aqui? Você pegou um paciente com problema lombar. Qual a pergunta que você vai fazer para ele? Primeiro, quanto tempo que dói essa lombar? Ele vai dizer, ó, faz 15 dias. 15 dias, ele vai se enquadrar nessa parte aqui, ó, aguda. Então, você vai ter que verificar se ele tem exatamente isso que está descrito aqui. Se ele tiver, ele está nesse quadro aqui. Ah, não, já faz um mês aí. Subagudo. Então, você vai ver se ele tem essas questões aqui, ó. Deu para entender? Então, sintomas no final da amplitude, queixa de rigidez na coluna, restrição de mobilidade e tal. Ah, não, ele tem mais de 3 meses, então ele vai se enquadrar em outro fato. Aí, é esse paciente que chegou para você, nesse quadro, agudo ou subagudo. Aí eu botei aqui para vocês, ó, vê que legal, intervenções indicadas. E veja, ó, nesse paciente, qual é a intervenção indicada? Ó, que a gente fala, né? Terapia manual. Técnicas de manipulação de alta velocidade e baixa amplitude. São as manipulações aqui, ó, que no caso vai ser essa aqui. Essa aqui a gente vai falar dela ainda. O nome dela em inglês é lumbar roll. Vou explicar dela mais para frente. E técnicas de mobilização articular também. Existem as mobilizações sobre a coluna. Exercícios para melhorar ou manter a mobilidade da coluna. Você vai fazer esses dois associados. Exercícios para articulação do quadril. Educação do paciente, ou seja, orientar ele que esse processo vai passar, que essa dor, se ele fizer o tratamento e seguir as orientações de vocês em casa, ele vai melhorar. Manter esse paciente ativo, não mandar ele repousar totalmente, evitar o repouso na cama, seguir as orientações em relação à história natural da lombalgia e levar uma vida o mais ativo possível, embora doa, mas que ele possa voltar. Então, com as técnicas manuais associado com essas dicas aqui, ó, de exercício de se permanecer ativo, esse paciente tende a melhorar. Deu para entender o que eu quis mostrar esse material para vocês? Assim como a gente estava falando dos guidelines, isso aqui vai dar um norte para vocês em relação assim, eu estou com um paciente com essas características. O que eu posso fazer? Segue isso aqui. Inicialmente, pelo menos. Certo? Ah, não. Agora é um paciente que tem déficit de coordenação.
Aí, no quadro agudo, o que é que ele tem? Exacerbação aguda de dor lombar, recidivante, de vários episódios de dores nos últimos anos. É um paciente que tem dor também nos membros inferiores, nas pernas. Paciente que tem sintoma de dor lombar nos membros inferiores, reproduzido na primeira metade da amplitude do movimento. Quando ele faz o início do movimento, dói. Geralmente tem idade inferior a 40 anos. Dor lombar em membros inferiores também, reproduzida com testes de provocação, teste para lombar, para forçar a dor. Não tem sinais neurológicos. Tem deficiência na coordenação motora e mobilidade. E geralmente os músculos posteriores dos membros inferiores têm flexibilidade normal. Se ele se enquadra nisso, e aqui os achados subagudos, ó, então lombalgia recidivante, dor, você segue também isso aqui. E aqui o crônico. Se o paciente tiver crônico, nesse caso de alteração de coordenação, ele vai ter recidiva de dor lombar, ou em membros inferiores, reproduzido no final da amplitude de movimento da coluna, durante posições sustentadas, ou seja, é um paciente que sente dor quando fica em pé por tempo prolongado ou sentado por tempo prolongado. Sintomas durante a execução de atividades recreacionais, então prática esportiva, dói, profissional, quando fica lecionando o professor durante longos períodos em pé, ou quando trabalha com peso, construção civil. Hipermobilidade segmentada lombar durante a avaliação. Tem muito movimento na lombar e outras regiões estão mais travadas. Déficit de mobilidade da torácica. Diminuição dos músculos do tronco na região pélvica, da força. Quais são as intervenções? A terapia manual continua aqui, ó, mas a primeira delas já é exercícios de estabilidade. Reeducação neuromuscular, então vocês vão juntar os conhecimentos da disciplina de cinesioterapia que você teve com essa disciplina agora, a terapia manual. É isso que eu quero mostrar de dica para vocês. Treino de força e resistência, terapia manual onde for preciso, né, para liberar. Postura e movimentos que mantêm a coluna lombar neutra. Então, por exemplo, mais uma vez, exercício, terapia manual foi indicado, certo? Veja que é mais específico, a estabilização, aí vocês vão pesquisar exercício de estabilização para coluna, aí vai ver vídeos na internet, tem muita coisa em livro, nos próprios artigos que eu dei a dica para vocês no início da aula. Reeducação neuromuscular, como é que eu posso fazer, como é que eu posso trabalhar a força desses músculos, e a terapia manual, o que eu tenho que fazer? Não é só estralar. Além de estralar, eu posso relaxar a musculatura, fazer as inibições que vocês viram, posicionais, fazer musculoenergia, fazer massoterapia e assim vai. Ah, esse é um paciente que tem lombalgia com dor associada em membros inferiores agora. Então, o que é que ele tem no quadro agudo? Dor lombar e dor referida para o membro inferior, na primeira metade da amplitude do movimento, ou seja, quando ele vai começando o movimento, ele diz, ó, também dói em tal região lá na perna. Dor lombar de membros inferiores diminuída ou centralizada em posições específicas e ou movimentos repetitivos. Ele diz, ah, quando eu começo a fazer tal movimento, melhora essa dor. E aí, existe o seguinte também, esses pacientes que têm essa dor relacionada com membros inferiores, eles vão ter uma coisa que a gente chama de preferência direcional. Então, tem pacientes que vão dizer assim, olha, quando eu faço, você vai perguntar, existe algum movimento que piore sua dor? Ele vai dizer, ó, quando eu faço flexão do tronco, piora. E existe algo que melhora sua dor? Quando eu me espicho, quando eu faço extensão do tronco, melhora. Então, esse paciente, por exemplo, tem uma preferência direcional pela extensão. Porque para extensão ele não sente tanta dor, melhora. E aqui, ó, eu coloquei, né, vai ter, ó, características desse paciente que tem preferência direcional para extensão. Certo? Sintomas pioram com flexão da coluna, os sintomas diminuem com a extensão da coluna. Então, o que quer dizer que todo tipo de trabalho que você faça para esse paciente em padrões de extensão vai ser bom para ele. Já o paciente oposto, com preferência direcional para flexão, esse é o paciente que vai melhorar os sintomas quando ele faz a flexão do tronco e quando ele faz a extensão, piora. Então, pode acontecer também. E tem pacientes que têm a presença disso aqui, chamado shift lateral, que é quando existe um deslocamento dos ombros em relação à pelve. Então, a pelve está lateralizada para um lado, o ombro para o outro. Você tem uma inclinação para o lado da pelve. E aí eu tenho esse shift lateral também.
Intervenções indicadas nesses pacientes com dor associada a membros inferiores. Exercícios que centralizam os sintomas, exercícios com preferência direcional, isso aqui, ó. Tração lombar, para coluna em posição de retroflexão. Então, por exemplo, as pompagens vão cair bem aqui. Lembra na sua prova, a gente falou das pompagens. Exercícios repetidos para corrigir shift lateral combinado com a tração mecânica. Então, a pompagem e exercícios para esse indivíduo que está, por exemplo, mais inclinado para a direita, centralizar mais a coluna. Ou está mais inclinado para a esquerda, centralizar mais a coluna. Mas veja que, quando a gente está dizendo aqui, intervenções indicadas, porque a gente separou os grupos de lombar. E tem um monte de gente com dor lombar de características diferentes. Eu acho interessante isso para você, aluno, ter uma noção que varia os tipos. Tudo bem até agora, pessoal? Sim ou não? Estamos quase terminando já. E aí, outra categoria. Pacientes com dor lombar e com dor irradiada. Aquela dor lombar que passa pela perna por trás, uma dor ciática. É uma dor lombar aguda, né? Clado agudo, que irradia para o membro inferior. Geralmente a queixa tem parestesia nos membros, dormência e fraqueza. Sintomas na extremidade inferior, presentes em repouso, quando o paciente não faz nada, ou produzidos quando ele faz o início do movimento, ou quando faz o teste de Laseg ou Slump, aí ele sente. Alteração sensorial ou diminuição de força ou reflexo dos membros. Classificação subaguda, também vai ter as alterações. Eu não vou ficar repetindo, mas você pode ler quando eu mandar o material. E para dor crônica, também vai ter a dor lombar crônica, geralmente recorrente, com irradiação, geralmente queixa de parestesia, dificuldades radiculares, alteração sensorial. Então, o que é legal no texto desse é que ele te dá um norte assim. Eu peguei um paciente com essa classificação, que faz mais de 3 meses, que tem exatamente isso aqui. E eu sou aluno, né? Estou durante o estágio. Não sei muito o que fazer. Ó, segue isso aqui. Então, intervenções indicadas. Técnicas alternativas para promover a centralização de sintomas. Evitar movimentos ou posições que piorem os sintomas, você vai orientar ele. Exercícios de mobilidade neural, sem produzir sintomas. Aí tem a mobilização neural, que você pode fazer com o paciente. E você pode ensinar aqueles exercícios de automobilização neural para ele fazer. E exercícios executados no final da amplitude do movimento e de forma sustentada. Quando chega no final do movimento, mantém ele resistir, para trabalhar resistência. Quando eu digo aqui indicado, foi porque foi testado isso aqui e viu que foi melhor para esse tipo de paciente. Categoria 5. Lombalgia com tendências cognitivas ou afetivas ou dor generalizada, que já tem o comprometimento emocional. Então, são pacientes que estão relacionados com quadros depressivos, quadros de medo do movimento, que é a cinesiofobia. Não sei se você já falou esse termo. Cinesiofobia. Baixa expectativa de recuperação, percepção exacerbada da dor. Para ele a dor é muito grande e tal, mas tem característica emocional. Já é outra abordagem. Qual é a intervenção? Conversar com esse paciente, orientar ele de que não é isso tudo, orientar que ele precisa ser um ser ativo na melhora dele, aconselhar, jamais ser psicólogo, não é nossa função, mas sim perceber que isso está atrapalhando ele no dia a dia. Além disso, fazer exercícios graduais com metas e um tipo de terapia chamada terapia cognitivo-comportamental. Então, o psicólogo vai ser um parceiro nosso nesse trabalho com esse tipo de paciente, né, em ouvir ele, em saber essas questões. E veja que já não é tanto, vai ter exercício sim, mas se ele não melhora essa questão psicológica, ele não evolui. E aqui foi o material que eu tinha planejado para essa aula. Então, consegue entender que, a depender do paciente de vocês que apareça, você vai ter opções aí de tratamento, se eu seguir essa sequência, então vou mandar isso para vocês, é bem legal. Eu posso pensar, meu paciente tem déficit de mobilidade e está no quadro agudo, se encaixa naquela parte, só terapia manual, tratamento. Não, eu já tenho uma dor crônica, além da dor crônica, tem radiação, aí vou seguir as orientações que tem ali.
Ah, não, meu paciente tem questões cognitivas. Ele pode ter mais de uma coisa dessa? Pode. E aí você vai pegar as intervenções e vai juntando as pecinhas. Ou seja, para você que é aluno, estudar dessa forma, e principalmente que você que nunca pegou paciente real para atender, eu acho que fica legal, não sei, né? Eu vou pedir depois que vocês escrevam aí o que, é que vocês acharam, porque te dá um norte, pelo menos. Ah, eu não estou tão perdido assim quando eu for tratar um paciente com problema de coluna. Porque vai acontecer, e é normal, e quando vocês chegarem na clínica, né, nos atendimentos, dá aquela travada. E agora o que é que eu faço com esse indivíduo? Se você se mantém estudando esses materiais, se você pegou aquela dica que eu dei para vocês, dos artigos, né, de pegar os materiais atualizados. Dor lombar mesmo tem muita coisa atualizada. Dor cervical tem muita coisa atualizada. E vocês criarem o hábito de, sei lá, a cada uma semana ler um desses. A cada 3 dias, ou se quiser ler todo dia, mas ou a cada 2 meses, ou algum determinado período, vocês estudarem materiais dessa forma, vocês vão ver como que, mesmo na graduação, a qualidade profissional de vocês vai dar um salto absurdo, porque agora você tem uma ideia do que fazer. O que vai faltar aí é praticar o que a gente está, cada um na sua casa, né, em isolamento social. Mas você já vai ter entendimento de, chegou para mim um paciente com esse problema lombar, eu tenho que fazer esse caminho aqui. Ah, não, chegou um paciente com aquele problema lombar, eu tenho que fazer um caminho daquela forma. Deu para entender isso, pessoal? E o que é que vocês acharam de um material desses? Que assim, quando terminar aqui, eu vou mandar para vocês isso, né, para vocês já terem material para estudo aí. E para as próximas aulas, quando eu for entrar em si na parte de falar das técnicas, ou seja, eu vou estar mostrando o vídeo, uma manipulação lombar, feita aquela que você viu que eu estou lá fazendo assim. Por que eu coloco o paciente naquele parâmetro? A gente vai discutir, e aí, se você tiver lido esse material, vai ficar bom que você vai cair na ficha. Ah, esse paciente agora, ou essa pessoa que eu vi na minha casa, no meu dia a dia, está mais parecido com a categoria 1, com a categoria 4, 5, 3, e aí eu vou saber o que eu poderia fazer com ele. Ficou claro isso, pessoal? Ou não? E me digam aí o que vocês acharam no material desse. Tudo que está ali é recomendação científica, os artigos recomendam aquilo, tá bom? Você vai ver os grandes profissionais que falam disso. Tem um vídeo no YouTube, por exemplo, de um cara chamado Tiago Fukuda, é o nome dele. Não sei se alguém já ouviu falar desse cara. Tiago Fukuda, que ele fala, tem uma palestra dele, inclusive, que ele fala exatamente sobre isso, subgrupos lombares. Quem tiver interesse de aprofundar mais e tiver de bobeira em casa, pode assistir, por exemplo. Ou fazer aquele passo a passo, né, que eu falei dos artigos, e tentar ver os textos que falam sobre subgrupo, ou que falam sobre dor lombar de maneira geral, aguda ou crônica, e começar a ler essas coisas. Vocês vão ver uma melhora profissional muito importante, porque ali vai estar dizendo algo que foi testado. Não estou dizendo também que o resultado que tem, porque assim, existem também áreas, por exemplo, a gente estivesse falando aqui sobre alongamento. É um tema que às vezes tem divergência, tem estudos que mostram que é muito bom, tem outros que não tão bom, você vai para outras coisas, kinesiotape, bandagem, tem gente que defende que é bom, outro não. Então, claro, a gente quando for ler uns materiais desse, precisa ser um pouco mais crítico e saber assim, isso realmente presta, não presta, meu paciente se enquadra nesse caso ou não. Mas o que eu quero dizer para você como aluno, o que é bom é que te dá um norte. Você não sai totalmente perdido, tipo, eita, vou atender esse paciente agora, não faço a menor ideia do que eu vou fazer. Pelo contrário, se você tem base dessas coisas, você já sabe, eu posso tentar por aqui, você vai experimentar. Deu certo? Minha convicção estava certa. Não deu certo? Eita, não era por aqui, vamos ver outras possibilidades. Tudo bem, pessoal? Deu para entender? E alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Que eu possa esclarecer ainda sobre isso? Como a devolutiva de prova foi tranquila, por isso que eu já entrei nessa parte. E a gente vai discutir ainda essas coisas em outras aulas ainda. Porque, se eu não me engano, seguindo o calendário acadêmico de vocês, né, se for seguir como seguiu, né, em maio, dia 11, teve a prova, a gente tem mais uma, duas, 3 aulas para poder ter a prova. A prova de vocês seria dia 16.
16 de junho. AV2. Em que 3 aulas aí a gente vai estar se debruçando nessa parte lombar e depois eu vou fazer uma integração com tudo que a gente viu, de membro superior, membro inferior, vamos correlacionar. Anne, uma boa pergunta, viu? Data prevista para voltar. Até agora não nos falaram nada sobre o retorno. O que nos falaram é que quando retornar, o prejuízo de vocês em relação à prática não vai acontecer, que vai ser reposto à prática. Foi isso que nos garantiram. Agora, quando vai acontecer isso, não compete a mim, né? Porque depende das autoridades aí autorizarem o retorno, né? Então vocês têm que ficar ligados nos jornais da vida aí. Só não entre na neura que a galera tá de, meu Deus, é muita morte, tal. Não faça isso, pelo amor de Deus, para você não adoecer. Mas ficar ligado nas notícias quanto assim, se está tendo melhora, se não está, em relação ao retorno que as autoridades falam. Porque as faculdades só vão voltar a abrir, provavelmente, quando tiver tudo autorizado pelos órgãos públicos. E aí, por isso que a gente não tem como afirmar assim, né, a data tal. Fala-se de agora de final de junho, mas a gente não sabe até que ponto, né? Porque, por exemplo, tem outros estados que já estão voltando. Rio Grande do Sul já está voltando as coisas. Só que o problema de Pernambuco em si foi porque teve muito caso aqui de Covid-19. E tá, né? Tá uma crescente nos gráficos. Aí o pessoal fica com medo de voltar e piorar mais ainda a situação. Aí a recomendação no momento é: fique em casa, caia de cabeça nesses livros, nesses materiais, nos slides que a gente manda para vocês, nos assuntos. E agora que você não tinha visto essas questões de artigo, minha dica seria: já que você está em casa, se tiver um tempo mais livre, tire um pouquinho de tempo para ler sobre esses assuntos, para quem gosta, claro, sobre dor lombar, você vai ver que vai ser muito interessante. E é um texto novo, né? Um texto de 2019, 2020, ou seja, coisa nova. Ou seja, aproveita esse período para se atualizar, pessoal. É a maior dica que a gente, professor, pode passar para você. A gente gostaria, com certeza, de estar presencial para poder estar te mostrando essas técnicas que eu estou te falando, que são maravilhosas, ó, na prática. E aí, infelizmente, não tem como te afirmar assim, entendeu, Anne, e os demais que estão aqui. Olha, tal dia vamos voltar. Não tenho essa certeza. Não por mim, né? Porque existem coisas maiores que nós, as autoridades aí, dizendo para a gente ficar em casa. Certo? Fora essa pergunta da Anne, sobre a pergunta sobre a aula em si. Ficou claro o entendimento? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Ou tá tudo tranquilo? Falem para mim aí, por favor. Pode falar, pessoal. Sem vergonha de... não entendi tal coisa. Retomo, não tem problema nenhum. Ou então, consegui entender tudo. Tranquilo quanto à aula. Que bom então, Anne. E aí vai ficar mais claro ainda quando vocês revisarem o material. Vou mandar para vocês assim que fechar aqui. E aí, se vocês derem uma lida direitinho nos slides, esse slide está bem direto, bem claro. Você não vai ter dúvida quanto à intervenção, né? O que é que se pode fazer com um paciente que chega com um problema desses. Algumas coisas que vocês já aprenderam aí, né, na nossa disciplina, vocês já conseguem pôr em prática com os pacientes. É só pensar, sei lá, minha mãe está travada, minha mãe está na categoria 1. O que é que eu posso fazer? Massoterapia, inibição, relaxamento, tal, as técnicas que vocês viram. E já vai ajudar sua mãe. O que é que vai ajudar sua mãe? Um exemplo, né? Porque ela está enquadrada naquele quadro que a terapia manual é super efetiva. Não, já meu pai está enquadrado no quadro que o exercício é mais interessante. Então, o que é que você vai fazer com seu pai? Movimento, cinesioterapia. Não, minha avó Ô, está professor, enquadrado na... Oi, pode perguntar. o meu pai, esses dias, ele estava sentindo formigamento no antebraço e na mão. Certo, E à noite, o braço dele, a mão dele inchava muito e ele não conseguia nem dobrar os dedos. certo. Aí, você pode me dizer alguma coisa que eu poderia fazer para ajudar ele? Antes disso, ele nunca teve essa situação, esse quadro de estar assim. Não. Nunca. Agora ele vai trabalhar de moto todos os dias, vai e volta. Eu acho que isso também ajudou nisso. Há muitos Aí a gente anos.
Certo, vou te orientar agora, para todos, na verdade, essa dica, né? Tua pergunta foi excelente. Sim, me relembra, ele tem formigamento, como é que é? Repete aí. Formigamento no antebraço e na mão. E ele disse Certo, que quando chega no trabalho, a mão dele está dormente, que ele nem sente. certo. Aí, vamos lá. Pensando no que a gente falou até hoje de aula e tudo. Uma dor em formigamento, qual a característica de tecido? Você mesmo vai me responder. Qual o tecido que pode estar comprometido? Pode falar, amiguinha, sem vergonha de errar. Nervoso? Exatamente, neural. Então, talvez ele possa ter alguma compressão na cervical. Quando a gente fala da parte cervical, você pode fazer uma pompagem, por exemplo, ver se alivia. Ver se quando você faz essa tração da cervical se alivia lá. Se aliviar, isso é mais um indicativo. Então, técnicas voltadas para o pescoço, massagem, relaxamento. As técnicas de ombro, porque você fala de uma dor, né, em formigamento, cotovelo e punho. Então, você pode pensar em tratar cervical, ombro. Tô colocando aqui no chat o que você me falou. Tá Outra certo. coisa, essa dor começou recente. Recentemente ele está passando por algum tipo de estresse? Ou ele está aperreado com essas questões do Assim, Covid? Tá assim? não, mas é porque a gente tava numa reforma aqui, aí a gente tava limpando umas telhas também. Eu acho que isso também É. prejudicou. Aí você tem que ver como foi que ele limpou a telha, por exemplo. Ele tem alguma alteração de biomecânica? Estou botando tópicos aqui para você pensar. Ou seja, tem alguma alteração de movimento? Quando ele mexe o ombro, ele consegue abrir totalmente? Quando ele mexe ou pega peso, como é que ele pega o peso? Coisas para você analisar. Entende? Porque assim, o formigar e o inchar vão ser consequências. Dá para entender? Entendi. Entendi. Então você vai ter que analisar o movimento dele, desses segmentos que eu te falei, analisar essa questão nervosa. Então, como que eu posso descomprimir? Existe a pompagem, existem outras técnicas que a gente vai falar também. Mas você já poderia fazer massoterapia no pescoço, ver o que é que ajuda ele ou não. Só o fato dele se sentir você mexendo nele, você ajudando ele em termos de massagem, ele já pode melhorar muito. Inclusive, se ele acreditar que isso para ele é bom, que existe uma coisa chamada placebo, que é aquilo que o paciente, teoricamente, não tem comprovação científica que funciona, mas o paciente acredita. E se ele acredita que você pode ajudar e ele confiar em você para mexer nisso que eu estou falando, ele vai melhorar. E quando a gente fala em ciência, quando se fala, você vai ouvir ainda falar sobre PBE, prática baseada em evidência. Aí tem os pilares, tem a melhor ciência disponível, que é isso que eu estou falando para vocês em termos de buscar os artigos que falam sobre o tema dele. Então, você pode pegar os temas. Será que tem algum texto que fala sobre tratamento dessa parte de dor neural? Então, você pode botar, por exemplo, sobre síndrome do túnel do carpo, que é uma lesão compressiva daqui do nervo mediano na palma da mão. Aí bota lá no PubMed, né? Bota um tradutor. Síndrome do túnel do carpo. Aí pega o termo em inglês, joga lá e bota fisioterapia, faz o cruzamento e vê. Existe algum estudo que fala do tratamento disso? Deve ter. E aí você vai ler o que é feito. Você vai ver se bate com o que você aprendeu e você utiliza. Entendeu? Aí você tem que utilizar a melhor evidência disponível. Aí tem a experiência do profissional. Aí, claro, vocês ainda estão em processo de aprendizado, mas o que você já aprendeu, use ao seu favor. E existe a vontade, né? O querer do paciente. Está relacionado às crenças dele, o que ele acredita. Que você também tem que levar em consideração. É um tripé. Para funcionar, tem que levar em consideração as três coisas. Então, será que ele deseja ser atendido, um exemplo, por você? E se ele deseja, será que ele quer essa massagem? Essa massagem ele acha que é legal? O que é que ele espera do tratamento? E aí você fazendo esse caminho, pode ser que ele melhore muito. Trabalhar essas crenças dele, o que é que ele acha que pode melhorar o problema dele. Seria um melhor direcionamento. Deu para entender, Carla? Deu sim, professor. Obrigada. Tenta ir por esse caminho, mesmo com os recursos que você tem até agora, né? Que a gente vai ver mais coisas ainda, óbvio.
quando talvez você vê os vídeos de cervical, os vídeos de lombar da coluna em si, talvez ajude mais ainda. Mas o que você aprendeu de inibição, o que você aprendeu de massoterapia, já dá para utilizar com ele e já vai ser bom. Certo? Aqui. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Ficou claro? Deu para entender? Ou foi muito viajado? Como é que foi? Pode dizer, não tenha vergonha, não. Que a nossa ideia aqui como professor, né, como docente, é dar esse direcionamento para vocês no tratamento. O que é bom, o que não é. Então, quando a gente se baseia nisso, facilita o processo. Alguma dúvida? Ou foi tudo claro? Tudo ok? Vocês têm mais alguma coisa a perguntar? Ou podemos fechar hoje por aqui? Quem sobrou ainda aí? Vitória, Raquel, Ketli, Carla, Fabiola, Ana e Aline. Se ninguém escreve nada, eu acredito que está tudo ok, então. Beleza, então. Tá certo. Então, pessoal, tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus aí, fiquem na paz, se cuidem. Cuidem das famílias de vocês e estudem o material, né, que eu vou estar passando para vocês aí agora. Esse material, né, que vai ser bem interessante. Quem puder fazer isso para o entendimento geral das patologias que vocês vão vir a tratar depois. Então, tenham uma ótima semana. Fiquem na paz. Vou finalizar aqui a gravação.